Olá, pessoal. Vou falar aqui sobre a potenciação e radiciação com números racionais. Só relembrando, inicialmente, que quando o expoente é par, nós já vimos lá da potenciação com números naturais e inteiros, é a mesma situação, vale a mesma regra para a potenciação de números racionais, tá? Quando o expoente for par, o resultado vai ser sempre positivo. Mesmo que a base seja negativa, como mostrado aqui, olha, negativa, mas o nosso resultado vai ser positivo. Por quê? Porque o expoente é par, certinho? Então, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Lembrando que nas frações, elevado aqui ao quadrado, o que tiver escrito dentro do parênteses está sendo elevado ao expoente que está fora. Portanto, 1 ao quadrado, aqui está 1, 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, 4. E positivo, né, já explicado. Agora, quando o expoente for negativo, o resultado tem o sinal da base. Se o sinal da base for negativo, como é esse o caso aqui, olha, o sinal da base é negativo, então meu resultado vai ter este sinal aqui, negativo, sempre que o expoente for ímpar. Logo, 1 ao cubo é 1, né? E 2 ao cubo é 8. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Prontinho, só para relembrar que expoente par, o resultado é positivo, expoente ímpar, o resultado tem o mesmo sinal da base. Muito bem, agora olha só, quando o expoente for negativo, como é esse o caso aqui, olha, expoente menos 2, então, para determinar o valor da potência, você deve inverter a base. Nossa base aqui, racional, é 2/3. Inverter é só trocar de posição. O denominador sobe e o numerador desce. Tá? Então, vamos colocar aqui. E quando é realizado esta operação, o expoente, que é negativo, ele fica positivo. Então, olha só. Quando o expoente for negativo, para realizar a potenciação, você deve inverter a base. Só trocar a posição aqui, numerador com denominador, já estará sendo invertido. Então, o 3, que é denominador, aqui embaixo da barra, ele passa para cima. Aqui, em cima. E o 2, que é numerador, está em cima da barra, ele passa para baixo. Trocamos de posição, então, aí está, a base foi invertida. Vou botar o parênteses aqui. E feito isso, o expoente continua lá, o mesmo, só que agora positivo. Tá? É o oposto do negativo aqui. Então, é só determinar agora 3 ao quadrado e 2 ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado? É 9. Então, 9zinho. E 2 ao quadrado é 4. Pronto, está determinado aí. 2/3 elevado a menos 2 vale 9/4. Vou separar aqui para não dizer que é a mesma coisa, tá? Novamente aqui, olha, expoente negativo. Então, eu devo inverter a base. Mas agora, a base não é fração, olha. A base aqui é um número inteiro. E o que fazer nesse caso, já que a base é um número inteiro? Você pode transformá-la em fração. Como transformar um número inteiro em fração? É só você colocar uma barrazinha embaixo e o número 1 embaixo da barra. Prontinho, está transformado em fração. Tá? E aí o expoente negativo, menos 2. Aí agora que nós temos fração, pela transformação, né? Então vamos inverter, porque o expoente é negativo. É só inverter aqui. O denominador passa para numerador, o de baixo sobe, né? E o de cima desce, que é o numerador, passa para denominador. Pronto, foi invertido. O número que não era fração. Você põe a barrazinha, número 1 embaixo, aí agora inverte. Então, o expoente, depois que você faz essa inversão, numerador com denominador, o expoente fica positivo. Aí o 2, positivo. É só determinar numerador e denominador. 1 ao quadrado é 1, e 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, é 4. Prontinho.
Então, só relembrando, sempre que o expoente for negativo, para determinar o valor da potência, você inverte a base. Daí o expoente continua, só que positivo. É só determinar, né, cada um dos valores dentro do parênteses, numerador e denominador, elevado ao expoente que está fora. Muito bem, feito essa lembrançazinha aí, vamos para a raiz, então. Cálculo da raiz quadrada de números racionais. Quando o radicando é um número pequeno, como 9, por exemplo, raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Você só precisa fazer um cálculo mental bem rápido e simples para determinar a raiz quadrada exata. Mas e quando o número é grande, como por exemplo esse aqui, 2.304? Nós deveremos então, nesse caso, fazer a fatoração do número. Vou fatorar ele aqui, né? Já está o 2.300. Não, eu vou repeti-lo. 2.304. Barrazinha na direita. E vamos fazer a nossa divisão. Fatorar, dividir pelos fatores primos, começando com 2, porque é um número par, e par divide para 2. Então, 2.304 dividido para 2 é 1.152. Este valor ainda divide para 2. Então, eu devo repetir 2 aqui, que é o fator primo, e vamos dividir 1.152 para 2, que dá 576. Esse número ainda divide para 2. Vamos dividindo para 2 até não ser mais possível. Desculpe aí, pessoal. Então, 576 divididos para 2 é 280. Esse 8, se eu tirar ele aí, que não ficou muito legalzinho, não. Pronto. 288. Quase igual ao anterior, não tem problema. É 288. O 288 é par. Ele ainda divide para 2. Então, já repetiu 2 aqui, vamos dividir. 288 dividido para 2 é 144, que ainda divide para 2. Tá, então 144 dividido para 2 é 72, que ainda divide para 2. E vamos continuando na divisão para 2, até não ser mais possível. 36. 72 dividido para 2 é 36. 36 também divide para 2. 36 dividido para 2 é 18. 18 dividido para 2 é 9. Aí 9 já não divide mais para 2. É só aumentar aqui a barrazinha. Isso. O próximo fator primo, depois do 2, é o 3. 9 divide para 3, então agora é 9 dividido para 3, que dá 3. E 3 dividido para 3, opa, eu acho que eu vou ter que achar aqui. Vamos ver aqui, depois a gente sobe novamente lá. Está no finzinho, olha aí. 9 dividido para 3 dá 3, e 3 dividido para 3 dá 1. Então, chegou ao fim aqui a nossa divisão. Os fatores que nós temos são apenas 2, que é o 2 e o 3. Isso, o 2 repetiu quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele ganha expoente 8. Isso. O 3 repetiu só 2 vezes. Então, o expoente dele é 2, porque ele só repetiu 2 vezes. Ora, temos aqui, então, a forma fatorada do 2.304. Vejamos, levantar lá agora, para a gente visualizar melhor. Muito bem. Aí, 2/8 vezes 3 ao quadrado. O que fazer agora? Esse espaço aqui na frente não vai dar, eu vou deixar só para colocar o resultado final. Nossos cálculos auxiliares vai ser aqui. Tá?
Então, eu tenho raiz quadrada de 2.304 na forma fatorada, que é 2 elevado à oitava potência, vezes 3 elevado ao quadrado. Muito bem. O que fazer? Quando se trata de raiz quadrada, o índice aqui colocado, olha, não está escrito o índice aí, mas exatamente por não estar escrito que a gente sabe que é 2, tá? Tem um índicezinho aqui, nessa pontinha do V, que é 2. Quando é raiz quadrada, ele não aparece, mas é 2. O que fazer? Nós vamos dividir cada um dos expoentes pelo índice do radical, que é 2. Ao fazer essa divisão dos expoentes, então o símbolo do radical desaparece. Eu estarei, então, extraindo a raiz quadrada desse mesmo valor, 2.304, só que na forma fatorada, tá? Decomposta em fatores primos aqui. Então, 8 dividido para 2, que é o índice aqui, dá 4. Logo, nós temos 2, que é a base, elevado ao expoente 4, que é o resultado de 8 dividido para 2. Tá? Vezes 3, que é a base aqui do outro fator, divide o expoente 2 dividido para 2, dá 1. Pronto, agora é só determinar a potência do 2 à quarta aqui e multiplicar pelo 3, porque 3 elevado a 1 é 3. Então, 2 elevado à quarta potência é 16. 4, 8, é 16. Aqui, 16. Vezes 3, porque 3 elevado a 1 é 3. Desculpa aí, pessoal. Em frente. Então, 16 vezes 3 vai dar 48. Né? 48. 48 aqui todo mesmo, não precisa fazer o cálculo auxiliar. É bem simples, né? 48. Prontinho. Eu vou colocar a resposta aqui para cima. Isso, 48. Então, é isso. Quando o radicando for um número grande, deveremos fazer a fatoração dele, tá? Como mostrado aqui. Daí, os seus fatores vão ter seus expoentes, claro, e aí você divide todos os expoentes pelo índice do radical. O resultado é só determinar a potência e multiplicar, e aí nós teremos o resultado, que é a raiz quadrada do radicando em questão. Muito bem. Quando tivermos um radicando decimal, como é esse o caso aqui, olha, 5,76, você pode transformar ele em fração. Né? Deixamos subir um pouquinho aqui para facilitar. Tá? Isso. Muito bem. Para facilitar, a gente transforma esse valor em fração. No caso, veja, ele vai continuar sendo raiz. Eu vou colocar o símbolo depois. Então, vamos transformar. 5,76 está na forma decimal, vamos transformar ele na forma fracionária. Passar para a forma de fração. Tá? Escreve-se os mesmos algarismos que já tem aqui, a gente escreve ele no numerador. Tá? 5, 7, 6. Sem a vírgula. Tá? Você esquece a vírgula. Quando vai transformar, passar da forma decimal para a fração, você não põe a vírgula lá na forma fracionária. E no denominador, o número 1, agora seguido do número 1, você vai colocar zeros. A cada casa decimal, no número decimal aqui, corresponde um zero aqui depois do 1 no denominador. Como nós temos duas casas decimais, está aqui o 76, olha, são duas casas decimais. O 7 é uma casa, o 6 é outra casa. Tá? Então, é só colocar 2 zeros aqui. 1, 2. Prontinho, aí está o número 5,76, que é decimal, escrito na forma fracionária. Agora, vamos colocar aqui o símbolozinho do radical, exato, isso. Agora, o que temos a fazer é extrair a raiz quadrada do numerador e do denominador. Vou colocar ele para cá. Né? Raiz quadrada de 576 sobre a raiz quadrada
de 100. Muito bem. O radicalzinho. Isso. Igual a qual é a raiz quadrada de 576? É um número grande também. Vejamos que o cálculozinho auxiliar, a gente vai fazer a decomposição para descobrir qual é a raiz quadrada de 576. Deixa eu ver aqui. 576 dividido para 2, porque é par, né? 5 para 2 dá 2. 17 para 2 dá 8. 16 para 2 dá 8 também. Me parece que já está, olha só, é só aproveitar o gancho que já foi feito do cálculo anterior aqui, olha. 576 dividido para 2, 288, e aí vamos dividindo para 2, já pegando o resultado da anterior. Olha. O 288 divide para 2, que dá 144. 144 divide para 2, que dá 72. 72 divide para 2, que dá 36. 36 divide para 2, que dá 18. 18 divide para 2, que dá 9. Vamos aumentar. 9 não divide para 2, mas divide para 3. 9 dividido para 3 dá 3. 3 dividido para 3 dá 1. Então, o que nós temos, esse espaço não vai dar aqui, vou colocar aqui embaixo a fórmula fatorada. Nós temos o 2 e o 3 como fatores. O 2 repetiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, ele ganha expoente 6. E o 3 repetiu 2 vezes, ele ganha expoente 2. Tá? Então, aqui, como foi mostrado, olha, nós vamos dividir. Depois eu apago isso aí. Né? Nós vamos dividir. Deixa eu ver aqui, raiz de 2 à sexta vezes 3 ao quadrado. Isso. Divide os expoentes pelo índice do radical, que é 2. Ao fazer essa divisão, o radical desaparece. Tá? Então, 6 dividido para 2 dá 3. Então, eu repito aqui a base, que é 2, e o 3, que é o resultado do expoente 6 dividido para 2. Tá? Vezes 3, que é a base do outro fator, e 2 dividido para 2 dá 1. Então, é só determinar o valor agora da potência e multiplicar. 2 elevado ao cubo vale 8 vezes 3. 8 vezes 3 é 24. Portanto, aí está. A raiz quadrada de 576 é 24. Deixa eu tirar aqui, que nós já sabemos. Vai ficar limpo aqui. Cadê? Isso. Vou apagar aqui, porque ficar um espaçozinho melhor para a gente calcular ali. Tá? Já dá. Deixa essa continha de lado aí. Nós já sabemos que é 24. Né? Muito bem. Aqui está. Raiz quadrada de 576 é 24. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo. Raiz quadrada de 100. Aqui é bem simples, né? 10. 10 vezes 10, 100. Então, raiz quadrada de 100 é 10. Certo. Agora, eu faço a divisão de 24, porque a barra tem a função de dividir também. Tá? 24 dividido para 10. Aí, 24 dividido para 10 é 2,4. É só deslocar a vírgula, está atrás do 4 aqui. Desloca ela para a esquerda uma casa, porque o 10 tem 1, 0. Portanto, aí está nosso resultado. Vamos repetir aqui novamente. Né? Raiz quadrada de 5,76 é igual a 2,4. Prontinho. Resultado exato. Muito bem. É assim, você tiver um decimal, né, radicando na forma decimal, transforma ele, né, passa para a forma de fração, extrai a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. É só dividir numerador por denominador, nós temos o resultado da potência, da raiz quadrada, não é da potência, é da raiz quadrada. Né? Muito bem. Deixe-me ver outro aqui. Nós temos agora um probleminha. Não é bem um problema, tá? É uma expressão, continua sendo raiz quadrada. Qual vamos determinar a raiz quadrada de 1,69 sobre
1,44. Como fazer isso aqui? Como já sabemos, o resultado ali em cima vai ficar muito apertado. Vou botar um pouco. Não, tudo bem, deixa assim mesmo. Vamos transformar o decimal em fração, né? Passar o número da forma decimal para a forma fracionária. Então, aqui, ver se esse espaço vai ter que dar esse espaço aqui. Isso. Muito bem. Já sabemos. É repetir os mesmos algarismos aqui do número na sua forma decimal. Repete. 1, 6, 9. Sem a vírgula. Tá? Ele perde a vírgula. E aqui no denominador é o número 1. E aí você já sabe que tem duas casas decimais no número, na forma decimal. Olha, duas casas decimais. Isso quer dizer que vai acrescentar 2 zeros aqui. Porque na leitura nós temos o quê? 69 centésimo. Então, centésimo. 100. Muito bem. Então, aqui nós já vamos colocar logo o nosso radicalzinho. Né? Raiz quadrada do número 1,69 na forma de fração. O mesmo acontece aqui com o 1,44. Passamos ele da forma decimal para a forma fracionária. Tá? Vejamos aqui, o número 1, 4, 4. Sem a vírgula. Barrazinha. Embaixo é o número 1. Daí eu coloco os zeros, cada zero equivalendo a uma casa decimal do número original, que é na forma decimal. Tá? São duas casas, então 2 zeros que a gente acrescenta aqui. E aí o símbolozinho do radical, porque nós vamos extrair, tá? Vou fazer aqui na frente. Dá. Muito bem. Qual é a raiz quadrada de 169 sobre 100? Aqui eu faço a extração da raiz quadrada do numerador, depois a extração da raiz quadrada do denominador. O meu numerador é um radical e o denominador também é um radical. Né? Os dois são raízes. Então, vamos extrair essas raízes. Parece complicado, mas não é tão assim. Você transformando o decimal colocando na forma de fração, já facilita. Porque aqui, olha, qual é a raiz quadrada de 169? 169, um número vezes ele mesmo, para dar 169, será 13? Deixe-me confirmar bem aqui. A cabeça está falhando, né? Então, vamos apelar aos algoritmos. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 3 é 3 e 1 vezes 1 é 1. Então, 9 não tem com quem? 3 mais 3 é 6. É isso mesmo. 169 é 13. Agora, vamos tirar daí, né? Porque era só para confirmar. Tá? 13. Prontinho. Raiz quadrada de 169 é 13. Vou botar o 13 aqui em cima, porque ainda tem outro mais embaixo aqui. Isso. 13. Raiz quadrada de 100, olha só, é o mesmo radicando, é porque o radicando está na forma de fração. Então, a raiz quadrada do numerador, que é 13, raiz quadrada do denominador, que é 100. Então, a raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. O mesmo ocorre aqui com o radical que está no denominador. Devo extrair a raiz quadrada do numerador, depois a raiz quadrada do denominador. Qual é a raiz quadrada de 144? Acho que é 12. Eu acho que eu não vou precisar confirmar, não. É 12 mesmo. 12 vezes 12, 144. Certo. E a raiz quadrada de 100 eu já sei. É 10. Muito bem. Tem mais uma coisinha para frente aqui. Eu tenho agora duas frações. Tá? Eu posso, como essa barra aqui, ela tem a função de dividir, eu tenho que fazer a divisão. É isso? Aí já passa para a divisão de fração. Temos o seguinte, vamos repetir o primeiro valor, aqui, que é 13. Isso. 13 décimos. E como para dividir frações eu devo, na verdade, multiplicar, então esse primeiro valor vai multiplicar o segundo valor invertido. Inverter é trocar a posição. O de baixo sobe e o de cima desce. Aí o 12 para baixo.
aqui embaixo agora. Bom, aqui como nós temos 10, numerador e 10, denominador, é só simplificar, olha. 10 dividido para 10 dá 1, 10 dividido para 10 dá 1. Está simplificado, fica mais fácil assim. Então, nós temos 13 vezes 1, até para fazer aqui, mas tudo bem. 13 vezes 1 é 13. E 12 vezes 1 é 12. Aí está. Agora, poderemos dividir os 13 para 12. Se não, pode deixar em forma de fração. Como é decimal aqui, né, dá para a gente dividir. Vejamos aqui, 13 dividido para 12, um cálculozinho auxiliar. 13 dividido para 12. 13 vai dar 1. 1 vezes 12 é 12, para 13 sobra 1. Eu preciso continuar, então acrescenta 0 ao resto e uma vírgula ao quociente. Mas 10 ainda não divide para 12. Acrescenta-se 0 ao resto, 0 ao quociente. 100 divide para 12. Vai dar o quê? 8? É, 8. 9 vai passar. É. Então, 8 vezes 12, 96. Para chegar no 100, falta 4. Acrescenta 0. Aí eu tenho 40 dividido para 12. Esse aqui vai ficar por aproximação. Porque só dá 3. 4 vai passar. 3 vezes 12 dá 36. E ainda resta 4, olha. Aí vou acrescentar 0. Continua 3 novamente. É uma dízima periódica. Vai ser somente aproximado. Tá? Não é igual. É aproximado. Aproximadamente 1,083. Então, por via de dúvida, deixa só mesmo na forma de fração. 13 sobre 12. Tá? Mas deixa aí. Então, aqui, deixa eu repetir. Raiz. Isso. Barrazinha. 1,69 sobre 1,44. Aí está. Raiz quadrada de 1,69 sobre 1,44 é 13 sobre 12, ou 13/12 avos. Tá? Muito bom. É isso aí, pessoal. Certinho. Não, eu vou pagar, deixa assim mesmo. Se tiver alguma dúvida, é só voltar novamente aí, tá? E aí vocês vai parando aí, né? Para tirar alguma dúvida. Ok? Bom estudo para vocês e tchau, tchau.